Gente, todas as manhãs, às 11 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui para o nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. E nesse caminho nós estamos mergulhados diante do conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 14 do livro de Provérbios, a partir do verso 6. Nós vamos dar uma viajada aqui até o versículo 10, e eu quero ler para você o que diz aqui Provérbios capítulo 14, verso 6 a 10. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. É verdade. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há bondade. E versículo 10, o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Então, esses foram os versículos do capítulo 14, versículo número 6, versículo número 10. Eu comecei essa live falando o seguinte, que olhar para hoje, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós entendemos o Evangelho, uma vez que nós estamos realmente mergulhados no conhecimento, recebendo todas essas instruções e invariavelmente estamos estabelecendo novos princípios sobre nossas vidas, abandonando velhos conceitos e criando uma nova identidade, porque é isso que nós temos feito aqui. Quando, à medida que eu vou recebendo a palavra de Deus e eu vou me descobrindo na palavra, é mais ou menos como se eu tivesse encontrado um espelho velho e sujo, do qual eu olhava e não conseguia me enxergar. E eu tentava descobrir como é a minha aparência, porque eu não sei exatamente, e eu tentava olhar naquele espelho sujo e empoeirado, e eu não consigo ver muito sobre mim. Eu vejo uma silhueta muito mal definida. Mas à medida que eu pego um paninho e vou limpando, aquela imagem vai se tornando mais nítida, mais nítida, mais nítida, mais nítida. E o objetivo é que você faça uma limpeza tamanha que aquele espelho fique realmente com a qualidade 100% apurada, para que você veja exatamente quem você é. Bom, assim também é a palavra de Deus. À medida que eu vou lendo a palavra de Deus, à medida que eu vou mergulhando na Bíblia, eu vou de fato purificando a minha própria imagem, conseguindo enxergar um pouco mais acerca de quem eu sou. E essa imagem vai ficando mais clara, mais clara, mais clara, mais clara. E pode ser que no decorrer dessa sua análise frente ao espelho, você se depare com alguém que você diga assim, peraí, mas eu não conheço essa pessoa. Mas você não está olhando diante do espelho, só poderia ser você mesmo. E você diz, não, mas eu já vi essa pessoa que eu estou vendo em algum lugar. Não seria porventura Jesus Cristo de Nazaré? Bom, essa é exatamente a ideia de Deus. Que quando você se descubra nas escrituras sagradas, você possa se identificar exatamente com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. À medida que você olha no espelho da palavra, você se identifica com Cristo Jesus. Você consegue se enxergar nele e você consegue perceber que você parece mais com ele do que o que você poderia imaginar. Mas alguém mentiu para você, alguém trouxe dúvidas à sua mente, alguém trouxe questionamentos, alguém implantou alguns complexos de inferioridade dentro da sua mente. Alguém colocou algumas síndromes de vira-lata dentro da sua cabeça, de maneira que você não vê de fato quem você é. Você tem uma autoimagem distorcida. Mas a Bíblia é o espelho perfeito. Ela é a imagem nítida e clara daquilo que somos, temos e podemos. Então, à medida que nós mergulhamos nesse conhecimento, é como se nós estivéssemos purificando a nossa visão acerca de nós mesmos, e certamente vamos nos surpreender quando diante de nós, olhando no espelho, a gente veja a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para isso nós, de fato, fomos predestinados. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pergunta para mim, pastor, se Deus nos predestinou para ser conforme a imagem de Cristo, isso significa que todo mundo uma hora vai ter que se deparar com isso? Absolutamente não, né? De forma nenhuma. Ah, mas nós não fomos predestinados, se Deus predestinou vai ter que chegar. Não, não e não. Nem sempre será assim. E por que não? Eu vou te dar um exemplo. Veja, isso aqui é uma caneta. Ela é uma caneta. O fabricante dessa caneta a predestinou para algo específico. Ou seja, quem criou a caneta deu à caneta um destino.
predestinou, é dar um destino antecipado. Eu vou fazer essa caneta para que ela possa servir para escrever sobre papéis. Então eu vou escrever com essa caneta. Fiz a minha assinatura aqui. Pronto, aí. Serve para escrever. Essa é a predestinação dessa caneta, né? Mas olha só que coisa interessante. Outro dia eu estava no trânsito. Estava eu no trânsito. E aí eu parei no sinal. Meu carro estava com os vidros fechados. E aí eu parei pro lado, tinha uma pessoa assim, ó. No outro carro do lado. E aí eu tava com a caneta na mão, eu peguei a caneta, tirei a tampa da caneta, né? E fiquei com a tampinha da caneta na mão. E aí quando a pessoa virou pra mim e falou assim, eu falei assim, aceita uma tampinha aí? A pessoa ficou braba, fechou. Veja, a caneta foi predestinada para escrever, mas eu dou a ela o uso que eu quiser. Até mesmo para limpar o meu ouvido, ó. Eu posso utilizar a caneta para limpar o meu ouvido, tá vendo? O que não é uma função para a qual ela foi designada, não. Mas uma vez que ela está na minha mão, eu dou a ela o destino que eu quero, né? E eu posso fazer muito mais coisas, infelizmente, com essa caneta que você nem sequer possa imaginar. O que é que eu quero dizer com isso? O fato do fabricante ter criado você para ser a imagem de Cristo não quer dizer que você esteja preso a ser a imagem de Cristo. Você vai ser o que você quiser. Inclusive a imagem do diabo, se você quiser também, você pode desejar e ser. Isso é um problema individual de cada um, né? Mas o fato é que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Essa é que é a verdade. Nós somos criados para ser a imagem de Cristo, mas nós vamos viver da forma que quisermos. A única forma de nós vivermos, de fato, a imagem de Cristo Jesus, é quando nós abandonamos conscientemente, um abandono consciente dos princípios elementares deste mundo, para vivermos de fato os princípios da palavra de Deus que nos coloca no trilho e no caminho do sucesso. Tem que ser uma decisão diária, voluntária, consciente, de abandono dos princípios elementares do mundo, para vivermos os princípios da palavra de Deus. A Bíblia chama isso de mudança de mente ou renovação de entendimento. Eu preciso, de forma consciente, abandonar os princípios elementares desse mundo para estabelecer minha vida sobre novos conceitos, sobre novos princípios. Veja, Salomão, o homem mais sábio do mundo, que recebeu da parte de Deus uma sabedoria extraordinária e ao seu tempo revolucionou o seu reino, revolucionou o seu país e marcou definitivamente o seu nome na história da humanidade. Salomão é conhecido em todo o mundo. Salomão se tornou célebre por causa da sabedoria de Deus sobre a sua vida. E sabe o que Salomão disse? Salomão, no final da sua vida, ele disse o seguinte, parafraseando Salomão, ele disse: eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e chego à seguinte conclusão: tudo isso aí é ilusão. A vida no mundo é como correr atrás do vento, disse Salomão. E é exatamente isso. A vida no mundo é como correr atrás do vento. É tudo uma ilusão. A gente precisa de fato se voltar para os princípios elementares da palavra de Deus, os princípios básicos do Evangelho de Jesus, para que tenhamos vida de paz, para que tenhamos uma vida próspera, para que tenhamos uma vida produtiva, para que tenhamos uma vida abundante, para que tenhamos uma vida que tenha relevância. Por mais que pareça, irmãos, que lá no mundo as pessoas têm vivido uma vida plena, de fato é uma vida ilusória. É como um labirinto sem fim. Eu comecei essa live falando sobre isso.
A vida no mundo é como um labirinto, o sistema do mundo é exatamente esse. Jesus fez uma identificação perfeita. Ele disse, o sistema do mundo, ele é um sistema autodestrutivo, ele veio para roubar, matar e destruir. É claro que ele não falou do sistema com as palavras que eu tenho usado. Ele falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Veja, aqui tem um retrato claro do que eu estou dizendo. De um lado está Jesus, de outro o ladrão. Ele disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Veja, como é que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância? Ele veio para morrer na cruz do Calvário, nos livrar do império das trevas e nos resgatar de volta para o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Então agora, com Cristo Jesus, eu posso viver uma nova vida fora do sistema do mundo. Bom, se ele me tirou do sistema do mundo, significa que o ladrão está nele. Então o sistema do mundo invariavelmente leva a humanidade para roubo, morte e destruição. É um caminho invariável. Todo o sistema do mundo foi pensado, planejado, projetado para a destruição da vida humana. Ponto final. Essa é que é a verdade. Não existe nada no sistema do mundo que possa trazer valor, agregar valor aos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nada, absolutamente nada. Inclusive as pessoas no mundo que se sobressaem porque estabelecem a sua vida sobre princípios da palavra. E não sobre os princípios do mundo. Pode ir atrás, faça uma investigação, você vai ver. Faça uma investigação e você vai ver. Então veja. Precisamos entender que a vida na terra, essa vida terrena, irmãos, tem que ser encarada como uma jornada, como uma viagem. Né? Ela não é a nossa vida inteira, a nossa vida é eterna. Agora, esse período de vida terrena é considerada como uma jornada. O apóstolo Paulo fala sobre jornada terrena, peregrino sobre a terra. Né? É uma jornada, é um tempo, é uma viagem. Agora veja como somos, quando pensamos segundo a perspectiva do mundo, como a perspectiva do mundo é incoerente. Incoerente, né? É incoerente. Por quê? Veja só. Se você vai fazer uma viagem, né? Vamos imaginar que você tira 10 dias de férias aí para fazer uma viagem, né? Eu te pergunto, você acumula antes de viajar e vai gastando durante a viagem? Ou você vai acumulando durante a viagem para no final você ter muito? Responde para mim. Responde isso para mim, por favor. Se você for tirar 10 dias de férias, você vai encher uma mochila antes de viajar e vai gastando toda essa provisão durante a viagem, ou você leva uma mochila vazia e vai juntando tudo para quando chegar no final da viagem você tá com a mochila cheia? Responde para mim, por favor. Eu queria saber a sua opinião. Fala aí para mim. A Márcia disse que antes, a Pietra disse que antes. Sim ou não? Quem mais tem respostas aí para mim? A Adelina diz que antes, o Matheus também diz que antes, gasto antes, encho antes, Niube diz que vai para onde, Niube? Marilda Gama antes, Lúcia Cortez antes, é exatamente isso. Agora veja. Aí na vida humana natural, o que é que o ser humano faz? Ele começa praticamente sem nada e quer acumular para quando chegar no final da vida ele ter muito. Para quê? Me diga, para quê que você quer ter muito quando chegar no final da sua vida? Para deixar para os meus filhos. E eles também não vão ter a oportunidade de desenvolver. Veja, perceba a vida de Jesus e você vai perceber algo interessante. As pessoas dizem que Jesus era pobre. Mas Jesus logo no começo da sua vida, até os 2 anos de idade, Deus o supria em todas as suas necessidades. Inclusive o fez que reis fossem ter com ele e levasse de presente seus tesouros. Jesus não era velho, ele tinha no máximo 2 anos de idade, quando Deus enviou reis que pudessem suprir as suas necessidades com seus tesouros. E a partir dali ele foi. E quando ele chega no dia da sua partida, irmãos, até a roupa ficou para trás. Até a roupa ele ficou para trás.
isso mostra que talvez a nossa perspectiva de vida está um pouco distinta daquilo que é a perspectiva de Deus. Né? Aleluia. Tá comigo ou foi embora para casa, querido? Então perceba, irmãos, que nós precisamos realmente entender que estamos numa jornada. Estamos numa jornada. Não estou dizendo para você ser irresponsável e viver a vida de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo a você é que não faz sentido você passar uma vida inteira acumulando para chegar no final da vida você partir dessa, tomar a Deus para uma melhor e largar aquilo que você fez para trás para ninguém, para nada, para o vento. E você chegar no final de sua vida e imaginar que você passou a vida inteira correndo atrás de ilusão, de vento. Quando você poderia ter se relacionado mais, quando você poderia ter amado mais, quando você poderia ter doado mais, quando você poderia ter abençoado pessoas mais, quando você poderia ter se viajado mais, quando você poderia ter aproveitado mais, quando você poderia ter falado mais, quando você poderia ter feito tantas coisas mais. Você se poupou em troca de acúmulo de bens e riqueza. E eu te digo, que sentido tem a vida? Já dizia o dito popular, caixão não tem gaveta. Aleluia. A única coisa nesse mundo que nós devemos investir tudo que nós temos para adquirir, a Bíblia diz que é conhecimento e sabedoria. Adquirir o conhecimento e achar a sabedoria vai levar você à plenitude da felicidade. É isso que vai fazer com que você realmente viva uma vida diferenciada. Porque quando você adquirir o conhecimento com aquilo que tem nas mãos, você vai descobrir que ela é mais importante do que a prata, mais importante do que o ouro, e nada do que tenha valor na terra pode se comparar a ela. Por quê? Porque por meio do conhecimento e da sabedoria de Deus você vai prosperar. Por meio do conhecimento e da sabedoria de Deus você vai desfrutar de coisas extraordinárias sobre a terra. E vai poder de fato dar testemunho daquilo que Deus tem feito através da sua vida. E você vai viver vida significante. A gente até admira pessoas que marcaram a história, como por exemplo Teresa de Calcutá. Há controvérsia sobre ela. Problema, não quero saber de controvérsia, quero saber do legado que essa mulher deixou, né? Veja, uma mulher que abnegou-se de todos os seus prazeres para viver em função de pobres, né? Pelo menos é o que a gente conhece da história aberta dessa mulher, né? E a gente diz, olha, mas nós admiramos tanto e não damos um passo em direção a isso. Talvez você não precise ser como a Teresa de Calcutá, que rodou o mundo cuidando dos pobres, mas talvez os pobres do teu bairro, talvez os pobres aí, vizinhos da tua casa, talvez os pobres, ou nem tão pobres, mas pessoas que têm necessidade de um abraço, de um carinho, de um afeto, e que a gente não se desprende porque estamos correndo atrás do quê? Precisamos tornar a nossa vida relevante, sabe? Eu não conheço ninguém que tornou, que teve relevância na sua vida, que tornou o mundo melhor, que depois disse assim, olha, fulano tornou o mundo melhor porque conseguiu acumular alguns bilhões de dólares. Se ele não souber o que fazer com esse dinheiro, vai ser esquecido com o tempo, não vai ser lembrado. Essa viagem nossa está chegando ao fim. E no final dessa viagem nós temos um encontro com aquele que nos predestinou. E segundo as Escrituras Sagradas haverá de fato uma prestação de contas. Porque afinal de contas nós nunca produzimos nada para nós mesmos. Ou por nós mesmos. Então, aquele que um dia nos predestinou vai chegar para mim e vai dizer, Marcelo, e aí? Onde estão os frutos de tudo aquilo que eu coloquei em suas mãos? E eu vou ter que apresentar isso diante dele. E eu garanto para você que se eu disser para ele, olha, eu conquistei algumas casas e carros, ele vai dizer, não é disso que eu estou falando, Marcelo. É de algo de valor.
que você possa carregar para a eternidade. É lícito nós vivermos em boas casas, possuirmos bons carros, tudo isso é muito lícito, muito, muito mesmo. Deus quer mais é que você desfrute dessas coisas, mas é importante que a sua vida não se resuma a isso. É importante que você deixe um legado em prol da humanidade. Algo que possa ecoar durante toda a eternidade e que não caia no esquecimento. Provérbios capítulo 14, verso de número 6, diz assim: o zombador, aquele que vive no mundo, aquele que vive segundo os princípios do mundo, ele procura a sabedoria e não encontra. Ele vive correndo atrás do vento. Ele busca a sabedoria onde não existe. Ele busca o conhecimento onde ele é fútil. O zombador, ele busca, ele procura a sabedoria, mas ele não encontra de forma nenhuma. Mas para aquele que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Para aquele que teme ao Senhor, o conhecimento parece que é para com ele como um imã, o atrai. Sabe, as pessoas me procuram e dizem: pastor, eu fico impressionada às vezes com a sabedoria que Deus tem revelado através da sua vida. Eu vou te dizer, quanto mais eu destilo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para alcançar a tua vida, mais coisas chegam ao meu coração. Vem fácil. Para aqueles que têm discernimento, o conhecimento vem fácil. Vem fácil. Vem fácil. Tudo depende da motivação para com o que você encara a vida. Né? Qual é o motivo de viver? Qual é o motivo de se estar aqui? Qual é o propósito da tua jornada? Versículo 7 diz: afaste-se, porém, do tolo, pois em seus lábios não achará o conhecimento. Sabe? Às vezes a gente se engana dizendo que quer ajudar as pessoas. É conversa fiada. Tem gente que nem quer ser ajudado. Tem gente que nem quer a própria ajuda ou ajuda de si mesmo. Tem gente que não se ajuda. E você está se enganando, se associando com tolos, ou ouvindo um monte de lixo, se contaminando. Não se esqueça o que nós já falamos em outra live: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você não é espiritual o suficiente para suportar muito tempo ladeando um insensato falando coisas erradas no seu ouvido. Mais cedo ou mais tarde você vai se contaminar. E com a pseudo desculpa de que estou querendo ajudá-lo. Conversa fiada. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Você não é melhor do que Deus. Você não é melhor do que o pai do filho pródigo, que quando o filho disse: quer ir embora, ele disse: vá. Quer ir embora, vá. E não foi atrás, até que ele se arrependesse e voltasse para casa. A gente precisa entender alguns filhos pródigos que nos ladeiam, que precisam quebrar a cara de vez em quando, senão não se arrependem nunca. Enquanto achar pessoas para ficar alisando o seu ego, vão permanecer na burrice. Então preste atenção para você não se contaminar com estes. A Bíblia diz que você não deveria nem se relacionar com eles. Preste bem atenção. Olhe os frutos. Analise, selecione as suas influências. Selecione as suas companhias. Afaste-se do tolo, pois nos lábios dele você não vai achar conhecimento. Ao contrário, nos lábios de um tolo você só vai achar lixo. Lixo. Versículo de número 8 diz assim: o prudente sabe, irmão, para onde vai, mas os insensatos vivem enganando a si mesmo. Não tem coisa pior do que você enganar você mesmo. Olha, ser enganado é a pior coisa do mundo, viu? Ser enganado dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de desprezo, dá uma sensação de perda. Eu já fui enganado, já fui passada a perna, irmão, por alguém, e eu vou te dizer, não tem coisa pior do que você ser enganado por alguém. Ou melhor, tem coisa pior do que você ser enganado por alguém. É você ser enganado por você mesmo. É você querer se enganar. É você querer fingir que não vê a verdade. É você querer fingir que não enxerga a realidade diante dos seus olhos e ficar se enganando. E por que se enganam? Por causa das emoções. Fragilidade nas emoções. Fragilidade naquilo que são emocionalmente. Falta de controle emocional. Falta de ser senhor dos seus sentimentos. É isso que leva as pessoas a enganar-se a si mesmo, né?
Quantas pessoas já casaram então agora com os problemas gigantescos e não conseguem resolver? Por quê? Porque antes de casar enganaram a si mesmo, fingiram que não estava vendo o problema, fingiram que não estava vendo diante dos seus olhos a armadilha com que estavam se metendo, se deixaram trair pelos sentimentos, se deixaram trair pelos desejos da carne e entraram em problemas que agora já não conseguem resolver mais. Né? Então fique esperto para você não enganar-se a si mesmo, pois o prudente ele sabe para onde ele vai. O prudente ele tem controle sobre os seus passos, mas os insensatos vivem a enganar a si mesmos. Né? Para que nós vamos nos enganar? Para que a gente vai ficar nos boicotando o sucesso em todo o tempo? Pelo amor de Deus. Versículo 9 diz: os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam a reconciliação. Sabe, insensatez é você errar e ainda querer justificar o seu próprio erro. Isso é insensatez, ficar zombando, ficar brincando com o que fez de errado. Aquele que é justo, ele entende o erro, por menor que ele seja, se arrepende, pede perdão e volta para o caminho. Nós precisamos estar atentos. Não podemos brincar com os nossos erros, né? Sabemos que erramos muitas vezes, mas precisamos reconhecer os nossos erros, se arrepender e voltar para o caminho. E versículo 10 diz assim: cada coração conhece sua própria amargura. Fato. Ninguém conhece o coração de ninguém. Só eu sei o que dói dentro de mim. Só você sabe aquilo que te incomoda, que te causa pavor, pânico, às vezes aflição. Cada coração conhece, de fato, a sua própria amargura. Mas tem outra coisa que é muito melhor do que isso. Sabe o que é? É que ninguém vai conseguir expressar totalmente a alegria que carrega por dentro. Por mais que você veja alguém radiante mostrando, certamente ela é mais feliz do que o que você imagina. Certamente existe mais alegria por dentro do que por fora. Certamente aquilo que nós expressamos por fora não se compara daquilo que nós temos por dentro. Então sorria, meu irmão, seja cheio da alegria de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irradie alegria e demonstre os feitos do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus, para que você possa sempre ser, de fato, o reflexo daquele que um dia te chamou pela sua própria glória e virtude. Porque para isso fomos predestinados, para sermos conforme a imagem do Senhor, para que ele não fosse apenas um, mas o primeiro dentre muitos irmãos iguais a ele. Eu e você, todos nós juntos, uma grande família. Bom, chegou o momento.